pessoal, sou o Zé Roberto, sou, como você sabe, sou advogado, contador, também muitas vezes conhecido como Doutor Currículo. Estou aqui para mais um vídeo que eu gosto de colocar nas minhas redes. Não tem nada que fazer, eu vou gravar vídeo, não é mesmo? Então, hoje eu quero falar um pouco sobre, como advogado que sou, uma coisa que as pessoas reclamam muito comigo. Acho que reclamam não, porque eu não tenho poder de decidir. Comentam como que às vezes uma pessoa é condenada por muito tempo e depois de repente nem está mais preso, as pessoas encontram. Aliás, dos projetos do Haddad recentemente, não estou falando nem bem nem contra, era exatamente isso: reduzir ou eliminar a pena de quem tinha um crime de menor potencial ofensivo. Talvez não eliminar, mas trocar a prisão por outro tipo de punibilidade. As pessoas reclamam, mas estou passando muita mão na cabeça dos criminosos. Pois é, eu tenho uma visão sobre isso e eu vou tomar a liberdade de falar. Falar pode, né? Desde que se identifique, não tem nada que me impeça de falar, não tem nada que me impeça de ter um pensamento diferente, ainda que eu atue dentro do que a lei determina, ok? Falando um pouco sobre essa ideia, esse sistema adotado no Brasil com relação à punibilidade das pessoas que cometem crime. O sistema adotado no Brasil, do qual eu discordo, é um sistema em que preocupa-se em punir de forma corretiva o criminoso, sem que isso se torne de uma forma exemplificativa. O que acontece quando você adota o sistema corretivo ao invés do sistema exemplificativo? No sistema corretivo, tenta-se corrigir a pessoa. É como se um pai chegasse para uma criança e falasse: que coisa feia que você fez, meu filho, não faça mais isso. Por que você fez isso? Você vai ficar uma semana sem videogame. E pronto. Com, digamos, 3 dias de punição, vem o pai e fala: olha, meu filho, você tem se comportado muito bem, eu vou suspender essa punição sua, você pode jogar videogame. Ok, a criança foi corrigida, tá certo? Porque ela ficou sem o videogame pelo menos algum tempo e o pai, vendo da melhora da criança, ele deu um bônus para ele, beleza? Desde que ela foi corrigida. O sistema penal brasileiro, ele tem uma visão, né, humanista e tenta corrigir o preso. Como que ele corrige? Olha, você vai ficar preso porque você fez alguma coisa errada. Sabemos que a coisa errada já foi feita, não tem mais que corrigir, mas você vai ficar preso até você aprender a não fazer isso. Então, com isso, ele começa preso e vai adquirindo a sua liberdade gradativamente de acordo com o proceder dentro da cadeia. Porém, tem um problema, né? O proceder dele não tem um acompanhamento rigoroso para saber, não tem uma tentativa de reeducação. Aí o que acontece? Ele vai diminuindo o peso da punição de acordo com que o tempo vai passando, ok? Então o que o sistema penal brasileiro faz? Olha, você está melhorando, vou te dar um voto de confiança. Você está melhorando de novo, vou te dar um voto de confiança. Onde que isso é negativo diante da sociedade? Exatamente pelo tempo em que a pessoa é condenada, é divulgado, foi condenado há tantos anos, de repente, com um tempo menor do que o que ele foi condenado, ele começa a ficar disponível, a aparecer na sociedade. Aí vem o sistema exemplificativo, aquele que exemplifica, que está ali para a sociedade. Por quê? O sistema exemplificativo, ele leva em conta não a necessidade da pessoa, não que o crime já foi cometido, que não tem mais solução, matou, fazer o quê? Morreu, já não tem mais como trazer a vida, por mais que eu mate, mesmo que eu mate a pessoa que cometeu o crime, a que morreu não vai trazer a volta. Essa é a corretiva. A visão exemplificativa é: você cometeu o crime, realmente não tem como trazer a outra pessoa, mesmo que eu te mate, não vai trazer a outra pessoa, porém a sociedade está ali, de butuca, de olho em cima, vendo o que acontece com a pessoa. Aí, de repente, ela é condenada a X anos, aparece na televisão, às vezes até condenada a 300, 400 anos, que é uma palhaçada, porque sabemos que no Brasil ninguém pode ficar mais do que 30 anos, então não adianta falar foi condenada a 400, 500, 600, 700, 1000 anos. Não, no máximo 30 anos. Então, o que acontece? Essa pessoa é condenada por determinados de anos e daí a pouco está solto. No sistema exemplificativo, o que é? A pessoa é condenada a quantidade de anos, ela fica a quantidade de anos.
A sociedade que está lá de olho, butuca em cima, ela vê o seguinte: olha, se alguém fizer esse crime, não importa qual crime que seja, a pessoa vai ser condenada, ele vai ficar realmente preso. Consegue visualizar? O corretivo, ele tenta corrigir a pessoa esquecendo da sociedade que está olhando, porque ela tem dó daquela pessoa. Analisa-se, fica-se lá analisando, porque tinha um passado, estava drogado, não estava drogado, o pai maltratava, a mãe não cuidava direito, foi abandonado, tudo isso vai levando em conta, coitadinho, chega a ser uma pena mínima. Nessa pena mínima, ainda assim, há a possibilidade de redução. No sistema exemplificativo, ele é levado em conta o crime e o mal que ele causou para a sociedade, porque aquele crime já foi cometido, o prejuízo daquele crime já foi consumado. Não adianta imaginar, mas já aconteceu, agora não adianta, vou maltratar. Não, a sociedade precisa de ver no exemplificativo que se fizer determinada coisa vai preso. Por quê? Então o que acontece? Nesse sistema de correção, a sociedade que está lá fora vê não acontecer nada com a outra pessoa e começa a fazer o que nós em direito chamamos de homem médio, porque nós temos dois extremos separando o homem médio, aquele extremo em que a pessoa é extremamente correta e não faz nada nem com os outros fazendo, e aquele aquele extremo pior, em que a pessoa azar da lei, eu quero fazer porque eu quero e acabou, ninguém me tira daqui. Mas entre esses dois extremos nós temos o homem médio, aquele homem médio que a gente chama de homem comum, aquele em que ele age e anda de acordo com o bloco, e o bloco ele tem um periscópio, assim, olhando, vendo o que os outros homens estão fazendo. Se eles veem aqueles homens comuns cometendo crime e não acontecendo nada com eles vão fazer também, porque eles passam a ver que aquilo não é crime, é coisa comum. Uma vez que eu posso fazer alguma coisa permissivamente, sem que nada de mal me aconteça, não é crime, é liberdade. Você consegue visualizar? Então, a partir do momento em que se deve adotar, que na minha visão, Zé Roberto, não como advogado, nem como contador, nem como filósofo, mas como uma pessoa comum, na visão geral. Olha, um crime tem que ser punido. Vou dar um exemplo de crime exemplificativo. Quase na década de 70, uma atriz, Sharon Tate, ela foi assassinada juntamente com alguns amigos por uma seita, um grupo de pessoas. Estou usando a Sharon Tate como referência porque ela era uma atriz muito famosa, ficou famosa na época, né? E ela foi assassinada grávida. A mulher que assassinou ela chamava-se Susan Atkins. E essa Susan Atkins, na época do crime, tinha 21 anos. Nova, idiota, né? Então, com o passar do tempo, foi condenada à morte, depois foi comutado, isso lá nos Estados Unidos. Aconteceu, então, que o tempo foi passando, foi ficando velha, é lógico. Em 2 de setembro de 2009, várias outras apelações, já tinha perdido uma perna, estava com 85% do corpo paralisado por conta dessa doença, e os advogados dela entraram na Suprema Corte dos Estados Unidos e falaram à Suprema Corte: por favor, ela está em fase terminal, ela implora para que morra em casa. Ela quer morrer ao lado da família dela, ela não quer morrer na cadeia. Né? Olha, coisa mais humana. O que a Suprema Corte falou? Aliás, o que você acha que a Suprema Corte falou? Vou dar um tempo para você pensar. Pois é, errou quem disse que a Suprema Corte dos Estados Unidos liberou. A Suprema Corte dos Estados Unidos disse para ela: olha, não. Ela foi condenada à prisão perpétua. E prisão perpétua significa passar os últimos dias, até os últimos dias na cadeia. E ela morreu na cadeia. Uma pessoa muito humanista vai dizer: mas coitada, ela estava em fase terminal, já não ia cometer mais crime. A Suprema Corte entendeu que ela tinha que ter pensado nisso quando ela tinha 21 anos. É coitada porque ela ficou velha, agora ela ficou velha, o crime dela deixou de ter peso para a sociedade estava de olho. Qual que é a mensagem que a Suprema Corte mandou? Olha, quem cometer crimes assim, quando for condenado para prisão perpétua, vai ficar na prisão perpétua. Essa é a ideia que se tem que passar para que as pessoas evitem os crimes. Então, a diferença entre o corretivo e o exemplificativo é que o corretivo tenta corrigir a pessoa.
considerando que já está feito o crime, vamos tentar ver se eu corrijo você. E a exemplificativa, ela sabe que não adianta corrigir a pessoa, porque o crime já foi feito e a sociedade sabe que se não punir, eu também quero vir um oba-oba, eu também quero. Então o que precisamos de visualizar no nosso Código Penal, ou no Código Civil, ou qualquer outro tipo de justiça, é que se transmita a ideia do exemplificativo. Porque nós que somos trabalhadores, eu tenho certeza que alguns de vocês estão me ouvindo, um dia passa assim no estralo, de repente é segunda, já está na sexta, o que você não fez na segunda, procrastinou, enrolou, sei lá o que, desculpa pode ter dado, acontece muito comigo, chega na sexta-feira, você olha, meu Deus, a semana acabou, não fiz nada. Então nós que somos trabalhadores, a gente só conhece uma realidade, trabalhar a hora correndo e tempo para nada, e não dá tempo de almoçar, às vezes eu não janto, chego tarde em casa, já caio na cama, durmo, já está na hora de levantar. O tempo a gente não vê correndo. Então, 1 ano, 2 anos, 3 anos passa tão rápido que na hora que a gente vê aquele criminoso que apareceu na televisão, foi condenado a 10 anos e já está com liberdade, pelo menos provisória, já nos assusta. Começamos a acreditar que o crime compensa. Quem nunca ouviu o ditado de que o crime compensa? Olha esses políticos aí que estão sendo presos por corrupção. Um dos projetos do Haddad era liberar as pessoas com crime de menor potencial ofensivo. Corrupção não tem ofensa a ninguém, pelo menos não visual, não machuquei ninguém. Poderia estar todos os corruptos soltos, o crime compensa. Então, o que nós temos que fazer é que a nossa lei seja não mais com visão de correção do criminoso, mas com visão de exemplificar. Olha, você fez um crime, atenção sociedade, olhem aqui, vejam todo mundo aqui. Essa pessoa fez alguma coisa errada e ela está sendo punida e vai ficar aqui na cadeia por X anos. Consegue visualizar? Se é 10 anos, são 10 anos. Não é ser desumano com a pessoa. Não, coloca ela numa prisão, isola ela da sociedade, deixa ela alimentar com todos os direitos, mas mostra para a sociedade que mesmo sendo humano com a pessoa, ela não vai sair. Porque a cadeia no Brasil não corrige, não adianta você falar, não, vamos tratar ele como coitadinho. Ninguém está ali dentro para tratar a pessoa como coitadinho, ele vai continuar e vai sair às vezes até pior. Então nós temos que exemplificar não mais ele, mas a sociedade. Então a pena no Brasil, ela tem que ser cumprida de forma exemplificativa, não corretiva. Essa é a minha visão. Ok? É isso. Espero ter deixado pelo menos um tema para debate para vocês. Obrigado.